O BL começa com uma mulher sendo perseguida por um vampiro. Seu marido já foi atacado e está dentro do carro, enquanto ela tenta fugir com seu bebê no colo. Mas não consegue e também é morta. Depois disso, Tong acorda desse pesadelo, está em um orfanato. Seu amigo não acorda por nada, as crianças dão uma forcinha depois. Inventa uma história de que esqueceu de desligar o gás ontem à noite. Ele vai correndo, mas percebe que foi enganado, e todos dão os parabéns, é seu aniversário. Devem pensar nisso como uma comemoração do aniversário de Tong e do Tonkla, e também como uma festa de despedida para eles dois. Estão indo para Bangkok para estudar. Quer cortar o bolo, a tia pede para ele largar essa faca, e se ele se cortar e começar a sangrar? Quantas vezes ela tem que dizer isto? Acha melhor ir com ele para Bangkok. Tonkla menciona que pode cuidar disso, ela não precisa ir, então ele deve cuidar de Tong, e nunca deixar ele sangrar. Ele vai lá fora e encontra um violão que deixaram para ele como presente de aniversário. A tia afirma que foi ela que comprou com o dinheiro de doações, só queria fazer uma surpresa. E lembra outra vez para ele ter cuidado quando estiver em Bangkok e não derramar uma gota de sangue. Hoje eles se mudam, depois de lavar as roupas, Tong quer ir ao centro. Mas Tonkla informa que vai trabalhar, ele comenta que também quer trabalhar, assim pode ajudar também. Tonkla lembra que a tia não quer que ele trabalhe, não pode quebrar as regras. Depois disso vê o anúncio do trabalho, que se sobrepõe ao seu trabalho no The Service. Ser garçom para os ricos, vai se livrar disso. Veja, este dá 2.000 bahts a mais. Tong pensa na possibilidade de ir no lugar dele, mas seu amigo pede que ele fique no apartamento e pendure as roupas. Ao fazer isso, encontra um cartão anunciando planejador de eventos, serviço de buffet e recepção. Enquanto estende as roupas, lembra de sua infância, pede para a senhorita Nuan deixar ele brincar com Tonkla. Depois que terminar, ela apenas fica em silêncio e ele vai correndo pedir que Tonkla brinque com ele. A senhorita Nuan chama sua atenção, sabe que ele não pode brincar. Ele está doente, sabe que o médico disse, seu corpo está fraco e se ele sangrar, será difícil de parar e isso é perigoso, por isso não pode brincar com essas coisas. Tong teimoso vai escondido se pendurar nas grades e um deslize faz ele cair. Atualmente também ocorre um quase acidente. Em seguida, percebe que tem alguém o observando. Ele vai à empresa se passando pelo Tonkla. O cara afirma que ouviu falar sobre ele no evento da semana passada, mas está lhe dizendo agora. Isso é diferente dos eventos anteriores, e o mais importante, nunca fique bêbado durante o trabalho e não peça contato de nenhuma garota. À noite Tong serve ao grande evento. Durante isso, uma repórter é raptada. Um homem vai até o Sr. Naka informar que já está resolvido. Um garçom pede para Tong servir na área da piscina, pois essa é a área dele. Fica no andar de baixo, entrega 2 taças de vinho. Depois disso observa um rapaz nadando na piscina, fica admirando de boca aberta a beleza do homem. Seu coração bate mais forte, e ele fica muito desconcentrado. Não esperava que ia sentir isso. Depois disso, continua olhando abismado, está encantado. Depois de se acalmar, pega uma outra bebida e vai lentamente em sua direção. Informa que trouxe a sua bebida. Mark fica um pouco assustado, e olha para ele como se já o conhecesse. Tong, sem entender, caminha para trás e tropeça. Ele o segura e pede para tomar mais cuidado. Quer que ele traga um Bloody Mary e leve para seu quarto. Depois some de repente, o gerente pede para ele apenas entregar o drink, não gosta que sua equipe do meio período tenha um trabalho paralelo. Tong entende a indireta e afirma que não faz esse tipo de trabalho. Ele comenta que alguém tão bonito como ele tem o que é preciso, mas a pessoa que está chamando por ele é o Sr. Mark, então. Provavelmente Mark não faz seu estilo. Tong vai ao quarto dele, está deixando a bebida em cima da mesa. Mark pergunta como ele chegou lá. E Tong questiona se ele não tinha dito que era para trazer a bebida ao seu quarto. Mas o que Mark quer dizer é, como é que ele está trabalhando lá? Quem pediu para ele vir? Pede para ele pegar isto. E nunca mais aceite um trabalho assim. Tong está sem entender, mas afirma que não é isso, é apenas um garçom. Mesmo assim Mark acha que ele não devia estar nesse tipo de evento. Este evento está cheio de, pede para esquecer, apenas pegue isso. Ele não quer aceitar o dinheiro. Mark insiste que ele não devia estar lá. Esse lugar é muito perigoso. Ele fica nervoso e faz o copo cair, mas antes que Mark impeça, ele corta o dedo. E todos parecem sentir o cheiro de sangue. Naka está louco para ir até lá. Uma colega tenta impedir e ele com seu poder a convence para ficar fora de seus assuntos.
Ele vai para onde quiser, enquanto isso. Mark está louco pelo sangue dele também. Depois de provar, fica louco querendo mais. Tong o empurra, e Mark fica sentindo algo estranho transbordando em seu corpo. Depois o ataca novamente e em seguida, percebe um pingente que Tong está usando, e logo volta ao normal, mas Naka ainda está atrás dele. Mark faz ele ficar em silêncio, e pede para ir com ele, pula através dos vidros. Tong fica desesperado dizendo que precisa ir para o hospital. Um pequeno corte como esse pode fazer ele sangrar até a última gota. Mark afirma que o que ele tem é muito pior do que isso. Pega o seu dedo e com um sopro somente, o dedo de Tong é curado. Depois disso leva ele para longe, param em um lugar e Tong pergunta para onde ele está o levando. Mark responde que se ele quer saber a verdade, deve segui-lo. Tong aproveita a distração para fugir, e acaba tropeçando em um rapaz. Um cara zangado afirma que já falou para ele não vasculhar o lixo, mas é surpreendido por uma mordida do vampiro. Faminto, Tong tenta fugir e o rapaz vai atrás dele também, mas é impedido pelo Mark, que fala, se ele não quer se meter em encrenca, então se apresse e o derrote-o. Tong não quer ir com ele, mas é forçado e vai assim mesmo, quer que ele entre. Essa hora, estão todos por toda parte, a tia o convence a entrar. Promete que esse lugar é 100% seguro, ele quer saber agora o que está acontecendo, porque o trouxe lá, e porque a tia sabe o seu nome. Aquele garoto no mercado e ele responde que Tong deve perguntar que criatura ele é. São seres humanos que são imortais, com uma força tremenda e diferentes habilidades. Não há como um humano como ele fugir deles. Pense com cuidado. Tong já sabia a resposta. Quanto à criatura que ele é, a criatura que se alimenta de sangue humano, Tong quer saber se ele vai beber seu sangue. Ele responde que chamam o seu sangue de o sangue dourado. O sangue que flui pelo seu corpo é o sangue mais raro, poderoso e precioso. Ele é desejado por eles, portanto, eles têm que enganá-lo e as pessoas ao seu redor, para que pensem que ele tem hemofilia, onde ele pode morrer apenas por derramar um pouquinho de sangue. Mas na verdade, é para proteger o seu poderoso sangue, e evitar que algo como esta noite aconteça. Tong se dar conta de que tudo foi uma mentira. Além disso, Mark informa que se seu sangue for consumido, não tem como ele sair vivo, isso porque nenhum deles pararia de beber o seu sangue, até que tenha bebido tudo. Apenas uma gota dele teve um impacto tão grande nele, se pudesse beber tudo isso, mas não vai fazer isso, porque vai protegê-lo. Como tem feito o tempo todo, nesse momento vemos algumas cenas de que realmente, Mark sempre esteve o protegendo, e o observando de longe. Seu dever é cuidar dele, e nunca deixará que ninguém o machuque, em meio às pessoas que esbarram umas nas outras todos os dias. Há outras criaturas que se parecem exatamente com humanos escondidos entre elas, criaturas que são mais poderosas, que têm poderes especiais, e são imortais. A senhorita Tara pede para ela soltar ele, está violando a regra mais crucial, pede para Mark levá-la embora. O poder da luxúria sempre pode arruinar um ser humano. Se ela aprendeu a seguir as regras, ela poderá sair novamente. Eles fazem o rapaz esquecer de tudo que acabou de acontecer com ele, para viver em paz com os humanos. A primeira e mais crucial regra deles é nunca matar um ser humano. Precisam seguir essa regra rigorosamente, e usar todos os recursos, seja sabedoria, dinheiro ou conexão, até que sejam capazes de produzir sangue artificial, e não precisar beber sangue humano. Mas nem todos cumprem essas regras. Beber sangue de um ser humano vivo e respirando é desafiador e delicioso para eles. A guerra dos que seguem as regras e os que não seguem vem acontecendo todo esse tempo. Ainda estão no controle agora, já que tem uma líder forte com grande poder como a senhorita Tara. No entanto, seu poder é incompatível ao poder do sangue dourado. Seu sangue é a razão pela qual Mark tem que estar lá. Foi designado a protegê-lo há 20 anos atrás. Se seu sangue cair nas mãos daqueles sedentos por poder, não apenas eles, mas os humanos também estarão em apuros. Tong quer ir embora agora, porque mesmo que fique lá, não há garantia de que não seja devorado. Ele também é um vampiro, e aquela tia estranha também. A tia pergunta, é mesmo? Sim ou não? Está lá há algum tempo, mas ele não anotou. Tem algo para ele. Após abrir a tampa, é como se Tong inalasse uma substância que faz ele desmaiar na mesma hora. A tia acha que é melhor ele se apressar, ela cuidará das coisas por lá. Mark volta ao quarto para limpar a bagunça que fez. Naka menciona que não viu ele no evento. Ele achou chato. Tem alguma sugestão em que possa melhorar? Vão mesmo comemorar agora. Esse é o estilo do seu agrado.
Mark comenta que o que ele está fazendo é contra as regras. Ele declara que só quer um pouco de sangue, não vai matá-la. Isso não é contra as regras. Tara não está por perto. Não haja como um cara tão bom. A senhorita Tara chega dizendo que mesmo que seja ele, se a regra for quebrada não deixará passar. Ele afirma que não é nada, só estava brincando. É muito sério. É melhor ir. Mark pede desculpas e conta o que aconteceu com Tong. Ela acha que não é justo colocar toda a culpa nele. Ela também tem a sua parte nisso. Não viu na sua visão que Tong viria a este evento. Caso contrário teria o avisado antes. É só uma questão de tempo de It conhecer Tong. Seu poder está ficando mais fraco. Sua visão está piorando. Mas em breve a missão de proteger o sangue dourado estará concluída. E não precisarão se preocupar. Mark é a pessoa ideal para isso. Ele vai até Tong e o acaricia e se aproxima. Ele acorda assustado, perguntando se ele não disse que não faria nada com ele. Ele responde que não fez isso. Até ele completar 21 anos. Vai cuidar dele a partir de agora. Tong comenta que pode cuidar de si mesmo. Ele afirma que só está contando o que vai acontecer. Isso porque ele sangrou no evento. Nem sabe quem mais sabe disso. Ele pode se tornar um alvo. Tong insiste que pode cuidar de si mesmo. Quer ir para casa. Promete que não contará a ninguém o que aconteceu ontem à noite. Mark não permite. Vai ter que morar com ele. Tong aceita, mas quer arrumar suas coisas no apartamento primeiro, enquanto caminham pela feira. Se pergunta o que deve fazer. Um vampiro deve temer a luz do sol. Ele está acabado e corre para fora, porém, Mark caminha sobre a luz do dia sem nenhuma preocupação. E Tong continua com seus pensamentos. Ele continua o seguindo. Uma avó Bingo oferece ajuda para a vovó, e Mark também oferece a sua ajuda. Acha que é o momento perfeito para ele fugir. Ele entrega as coisas da senhora que pergunta para onde foi o seu amigo. Tong entra no ônibus e dá um adeus. Para ir à universidade é 10. Bate, mas percebe que não trouxe o dinheiro, e esqueceu de trazer sua carteira e o telefone. Pedirá para seu amigo pagar quando chegar, mas não é tão fácil assim. É jogado para fora, e dar de cara com Mark, que diz que se ele queria ir de ônibus poderia ter avisado. Vai devolver sua carteira e telefone assim que chegar no seu apartamento. Tong pergunta se ele sabe onde fica, e sabe, o observa há 20 anos, sabe tudo sobre ele. Tong pega o cartão-chave e entra no apartamento, enquanto Mark é impedido de entrar, pois lá é uma acomodação estudantil, pessoas de fora não entram. Tong fica todo contente por ter se livrado dele. Seu amigo quer saber onde ele estava, não atendeu suas ligações. Ele relata que foi sequestrado por um vampiro ontem à noite. Mas é claro que Tongkla não acredita nessa história, acha um completo absurdo. Sabe onde ele estava ontem à noite. Ele se disfarçou dele e desapareceu. Então eles ligaram e o repreendeu. Está arruinando seu nome. Tong pede desculpas. Ele afirma que está tudo bem. Só deve avisar antes quando for sair, afinal ele está doente. Tong conta que sobre sua doença, descobriu que não está doente. Ele continua sem acreditar nessas histórias, pede para ficar no apartamento, precisa ir trabalhar. Enquanto isso, Tong pesquisa formas de lidar com um vampiro. Coisas que enfraquecem o poder de um vampiro são uma cruz, alho, água benta e luz. Então ele prepara uma surpresa para Mark. Durante o banho fica todo desconfiado. Quando sai do banheiro, dar de cara com Mark, pergunta como ele conseguiu entrar. Foi pela sacada, não estava trancada. Esqueça os vampiros. Se fosse um ladrão ele estaria acabado. Tong pega a cruz e coloca em sua direção, mas não surge efeito nenhum. Pega o pão de alho e joga os pedaços em seu corpo, falando, queima não é, está funcionando certo? Não se aproxime mais, está avisando não se aproxime. Sem perceber deixa a toalha cair, e Mark aponta para sua toalha, pede para ele parar de brincar. Vai-lhe dar 10 minutos. Depois de um tempo, Mark informa que tudo que ele viu e ouviu é uma teoria de conspiração, para fazer os humanos terem uma percepção errada sobre eles. Depois pergunta se ele já arrumou a mala. Podem ir agora. Ele informa que está com fome, quer comer antes de ir, e pergunta o que ele também vai querer comer. Mark quer apenas um suco de tomate. Ele acha que isso é uma outra teoria para enganá-lo, de que vampiros gostam de beber bebidas vermelhas que parecem sangue. Na verdade, ele pode comer qualquer coisa, é que não pode sentir gosto nem cheiro de nada, bebe porque gosta da textura de repente. Mark percebe que está começando a sentir o cheiro da comida, e o gosto da bebida. Tong pergunta se ele quer provar, e sim, mas também começa a sentir o cheiro da pele dele.
Acha tudo muito estranho. Mark pergunta se ele quer levar o violão. Tong pede permissão para tocar um pouco antes de ir, mas de qualquer maneira, vai ter que ir com ele. Enquanto ele toca, Mark lembra do aniversário de Tong e deixou o violão de presente. Tong quer saber se esse violão é um presente dele. Ele responde que seu dever é proteger seu sangue. Nesse momento a corda quebra e ele se corta. Mark fica com muita vontade de beber o sangue dele de novo. Não quer cometer outro deslize, e pede para ele ir embora. Mark não consegue se controlar e vai atrás dele. Mas a senhorita Tara chega bem a tempo. Tong vai à delegacia, anunciar que alguém cometeu um crime. Ele foi mordido por um vampiro. Sabe que é difícil de acreditar. Mas o vampiro, Mark Amaritracul, ele bebeu seu sangue. O outro policial que combateram os consumidores de crack, acha que é mais importante que essa história de vampiro. Um cara escutou ele falando sobre isso e pede para esperar um pouco na sala. Tara menciona que esta já é a segunda vez. Ele está pronto para isso? Vai trocar o protetor do sangue dourado? Ele pede mais uma chance, para continuar a cumprir este dever. Tong ainda está esperando na sala. O cara volta comentando que ouviu dizer que ele tem um sangue especial procurado pelos vampiros. Quão delicioso é o seu sangue especial comparado aos outros? O cheiro é mais doce? O gosto é mais doce? Ou isso fortalece o seu poder? O cara sem mais perda de tempo o ataca, mas Tong tenta fugir, se esconde e o cara pergunta por que ele está perdendo tempo correndo. É apenas uma sala de 4 paredes, para onde ele pode escapar. Pega Tong de surpresa, e antes que seja tarde demais, Mark chega na delegacia. O homem dá vários tiros no seu peito, mas não é capaz de detê-lo. Os dois começam uma disputa pelo garoto do sangue dourado, e Mark acaba dando uma surra no malandro. Depois disso, começa a sentir o efeito das balas e desmaia. Tong se pergunta o que está acontecendo, já que ele disse que era imortal, morde seu dedo e fala que seu sangue pode curá-lo. Mark não quer aceitar, mesmo que tenha que morrer, nunca beberá seu sangue. Tong quer saber o que deve fazer agora, e de repente uma gota de suor de Tong cai em seu rosto, com um poder de cura, e Mark acorda no mesmo instante. Percebe que as feridas desapareceram. Em seguida ele comenta que Tong tem um cheiro tão bom, ele se sente culpado. Não quer mais causar problemas, então aceita morar com ele até fazer 21 anos. Liga para seu amigo informando que seu orientador deu uma bolsa de estudos, em troca de ajuda na pesquisa, e precisa se mudar para o alojamento da escola. A tia já lhe deu permissão. Antes de entrar na casa de Mark, pergunta se não tem algo estranho, como um caixão no meio da casa. Mark pede para ele entrar e ver por si mesmo. Entrando lá percebe que é uma casa normal como qualquer outra. Não como um castelo escuro como muitas pessoas pensam. Mark leva ele para o quarto. Tong pergunta onde que ele vai dormir. Essa cama é muito pequena para 2 homens grandes. Ele informa que esse quarto é todo dele. Já devia saber que vampiros não dormem. Pode cuidar dele 24 horas por dia. No meio da noite Tong está tendo o mesmo pesadelo, com a mulher sendo perseguida por um vampiro. Mark fica ao seu lado, o acariciando. Em seguida percebe que ele vendou seus olhos no retrato. Dia seguinte Tong acorda e percebe o desenho de 2 olhos. É inevitável, está de olho nele. No café da manhã, Mark pediu diferentes coisas que ele poderia gostar. Acha uma delícia. Isso é uma bomba. É uma pena que ele seja um vampiro. Ele tem dinheiro mas não tem chances de desfrutar de comidas deliciosas como essas. Por um instante ele se lembra do cheiro da comida e muda de ideia. Quer comer um pouco. Depois de comer, parece que sentiu mesmo o gosto da comida. Tong pega outro prato e ele parece não resistir. Então, como é o anfitrião desta casa e desta refeição, vai dar este prato para ele. Come diferentes pratos deliciosos. Tong está entediado, mas acha que tem algo interessante para fazer. Mark percebe que ele nunca tentou fazer treinamento com pesos antes. Vai ajudar. Isto é para seus braços. Enquanto Tong levanta os pesos, ele fica olhando o suor derramando e tenta se controlar. Ele também vai correr e Mark continua pensando no pescoço dele. Está difícil se conter. Tong pergunta se ele não vai mais correr, e fala, eu estou te incomodando demais não é? Pede desculpas e sai. Depois disso ele pega a toalha que Tong usou para se secar e cheira. Ele volta dizendo que esqueceu seus chinelos. Mark vai até ele e pede que na próxima vez ele guarde a toalha depois de usá-la. Um tempo depois, Mark precisa ir ao centro médico cuidar de um trabalho. A tia também não está em casa, então é muito perigoso deixar ele sozinho. Gostaria de ir com ele,
Tong não pensa duas vezes, só vai se trocar. Chegando lá é informado que a senhorita Tara gostaria de falar com os dois. Acha bom em poder finalmente conhecê-lo, pergunta se ele pode dar as mãos a ela. Menciona que se ela fosse ele, se tivesse um retrato fixo ao lado de sua cama, ela também teria coberto alguma coisa. Sente muito, não deve ter sido fácil tanto lá quanto no orfanato, aguente firme só mais um pouquinho, quando o sangue dourado aparece, quando a lua está baixa. É quando a paz retornará. Se Mark alguma vez o incomodar é só avisar ela que cuida de Mark para ele. Ele afirma que se Mark o incomodar novamente, vai contar imediatamente para ela. Ela comenta que é bom, que ele tenha conseguido manter Tong perto dele, mas ficar muito perto também pode ser perigoso. Não quer que ele cometa nenhum erro. Chegando em casa ele pergunta que jogo vão jogar hoje, mas acontece que amanhã é aniversário da senhorita Nuan. Quer fazer um vídeo para ela de feliz aniversário. Ela o acolheu desde que era um bebê, então começa a cantar os parabéns, e Mark interrompe a gravação, acha que ele devia dar os parabéns amanhã para Nuan. Vai levar ele até lá. Dia seguinte vão ao orfanato. Tonkla pergunta quem ele trouxe junto. Tong responde que é seu amigo que trabalha na pesquisa com ele. Tong comenta que sempre teve vontade de jogar com as outras crianças, mas nunca pôde por achar que ele tinha uma doença. E quanto a ele, existe alguma coisa que ele queria fazer, mas nunca fez. Então lembra de quando ficou muito doente, seu pai reza para que afaste o espírito da dor. De repente a campainha toca, Tara foi lá para ver seu filho. Ele responde que ela deve estar enganada, não deve conhecê-lo. Seu filho está acamado há muitos anos. Então ela fala, e se eu disser que tem uma maneira de prolongar o tempo dele com você, estaria interessado? Se a senhorita Tara não tivesse ido encontrá-lo, ele teria vivido apenas um curto período depois disso. Enquanto Tong se esconde para fazer uma surpresa para Nuan, Mark vai falar com ela primeiro. Ela comenta que Tong está morando com ele agora. Pode ficar mais tranquila, e pelo dinheiro do patrocínio estão indo bem por lá. A propósito, onde que ele está agora? Então ele vai até lá e comenta que ela não precisa se preocupar. Mark está cuidando bem dele, sabia dessa coisa de vampiro o tempo todo, certo? O que pensa dele? Ela apenas o vê como uma criança que foi contratada para ela cuidar. Quando tiver seu próprio dinheiro vai pagar tudo de volta? Pergunta se Tonkla sabia disso tudo também. Ele afirma que não. Só sabia que tinha que cuidar dele porque era especial. Tong se sente péssimo, o criando para tirar dinheiro de alguém. Ele também não precisa fingir que o ama. Nuan e esse maldito orfanato, porque aceitou ser seu amigo. É porque fez ele conseguir uma bolsa de estudos em Bangkok? Tonkla afirma que se isso é tudo que pode sair desse seu cérebro, então dane-se. Mark vai até ele e informa que ele pode perguntar qualquer coisa que interesse, vai explicar tudo. É verdade que doaram o dinheiro para este orfanato, mas não é para o bem de todos. A senhorita Nuan também precisa de dinheiro para cuidar dele, assim como de outras crianças. Tong menciona que foi enganado esse tempo todo. Mark afirma que tudo o que fizeram foi também para o seu próprio bem. Desde que se tornou um não-humano, não tem sentimentos por nada, não precisa dormir e nunca se sente saciado. Não tem sentimentos por ninguém, é assim que tem vivido há centenas de anos, mas agora é diferente, lamenta por ele estar passando por isso, entende agora, solidão. A sensação de estar completamente sozinho, e se sentir rejeitado pelo mundo exterior, quer ajudá-lo, vai deixar ele viver sua vida normal. Tong pergunta se ele tem certeza sobre deixá-lo ir, agradece por sempre cuidar dele, e entrega o colar de Mark. Ele afirma que agora é seu, então fique com ele. Então Tong vai embora, pergunta se ele não vai ajudar o seu amigo VIP carregar as malas. Tem um sonho com ele acordando, e dando de cara com Mark. Os dois se aproximam lentamente e se beijam. No dia da aula, eles precisam se dividir em grupo. Tong olha para trás e Mark está lá, perguntando se ele gostaria de fazer grupo com ele.